Oi, gente, eu sou a Jaque, sou transplantada renal há 2 anos e 2 meses e hoje eu tô aqui com a doutora Ingrid, que é nefrologista e também uma grande amiga. Obrigada por ter aceitado o convite, amiga. Obrigada, amiga, obrigada. Oi, gente, eu sou a Ingrid, sou médica nefrologista aqui em Santa Catarina e agradeço aí o convite da Jaque pra gente conversar um pouquinho sobre doença renal, enfim, as perguntas que vocês mandaram. Isso, eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram. O pessoal mandou bastante perguntinhas sobre doença renal, hemodiálise e transplante renal. E hoje a gente vai responder aqui nesse vídeo pra vocês. Então, bora começar. Bora, partiu. E eu já amei a primeira pergunta, que diz o seguinte: depois de transplantar, pode fazer academia para ganhar massa muscular? Olha só, é uma boa pergunta, né, pessoal? Preocupado com o porte físico e com a saúde depois do transplante, que é essencial, né, Jaque? A resposta é que assim, ó, tudo depende de como vai ser o transplante, né? De maneira geral, o transplante ele demora ali pelo menos umas 8 semanas para aquela ferida operatória, para aquela cicatriz realmente acontecer de maneira mais adequada, né? Tem pacientes que acabam evoluindo com algumas alterações da ferida operatória e isso pode prolongar um pouquinho mais a recuperação, a cicatrização, o fechamento correto ali daquela ferida. Porque às vezes está cicatrizado aqui na pele, né? Mas lá dentro ainda está em processo de cicatrização, isso leva um pouquinho de tempo. Então, assim, o que a gente sabe, né, pelos estudos, é que depois de umas 8 semanas, se deu tudo certo, se a ferida está bonitinha, é que já pode começar atividades físicas leves, né? Então, caminhada, esse tipo de coisa. Conforme o transplante for evoluindo bem, né, a função do enxerto renal, do rim que recebeu, tá bom, a ferida tá boa, aí pode ser liberado à academia, sempre com o acompanhamento do nefrologista, né, e de um educador físico também importante, né, porque não são todas as atividades que pode ser feito, né, às vezes vai ter algumas que vão ter certas limitações de peso, por exemplo, né, então isso tudo vai ser um desenvolvimento gradativo e progressivo. Mas sim, o ganho de massa muscular, isso é bem, né, visto assim na literatura, que é benéfico para o paciente, até para a sua recuperação e para o funcionamento do enxerto e saúde e bem-estar do paciente. Então, vai poder fazer sim. Eu amo, gente, praticar atividade física. Depois de 3 meses de transplante, eu já comecei no Pilates. E depois de 6 meses, a nefrologia me liberou para musculação. A minha única dificuldade na academia, na musculação, é a dieta, que a minha dieta prescrita é normoproteica, então eu não posso fazer um consumo muito alto de proteína. Isso é muito individualizado, né? Tanto que a equipe de transplante ela é uma equipe multidisciplinar, então passa pelo nutricionista, ele vai ver a sua demanda, né? Então nem todo paciente vai poder ter uma normoproteica, é que tu precisa dessa demanda para ganhar massa muscular e tudo mais. Mas existem pacientes que às vezes no início do transplante ainda perdem proteína, né, pela urina, mesmo o enxerto, né, o rim ele que recebeu funcionando bem, ele ainda perde proteína na urina. Então, nesses casos precisa ser um pouco mais restrito, né? Então a nutricionista vai passar ali uma dietinha, uma dieta já individualizada para que não sobrecarregue esse rim, né? E lembrar sempre da suplementação, dessa parte tudo tem que ser discutido com a equipe médica, a equipe multidisciplinar antes de tomar, não pode ser sem prescrição. Doença renal policística, 60% de função, mas rins com 32 centímetros. Tá grande esse rim, meu Deus. Tá grande. Não aguento de dor. Indicações? Então, a doença renal policística, né, já que ela é uma das causas de insuficiência renal, de doença renal crônica, é uma síndrome genética, né, uma doença genética que leva à formação de diversos cistos nos rins e em outros órgãos, né? Então, o tamanho médio aí de um rim é de 10 a 12 centímetros no normal. E o rim policístico, ele realmente pode chegar a 3, 4 vezes esse tamanho. E às vezes fica até palpável mesmo ali no nosso exame físico, né? E isso pode começar a dar sintoma, que é o caso dessa tua seguidora, né? Geralmente, além de dor, pode acontecer de romper o cisto, ter sangramento na urina. Às vezes o rim pode crescer tanto e comprimir ali o estômago, por exemplo, e dar a sensação de estufamento, de que come um pouquinho, que a gente chama de plenitude pós-prandial, que come um pouquinho e já se sente empachado, assim. Então, são sintomas que a gente vai precisar lidar com esses pacientes que realmente têm um volume renal muito grande, né?
Isso é visto em ressonância, tomografia, enfim. Geralmente, a gente tem ali uma graduação, né, de medicações que a gente vai utilizar para controlar a dor desse paciente. Então, a gente começa de uma analgesia, né, medicações um pouco mais simples, e conforme o paciente for tolerando, ou olha, ainda tô com dor, doutor, a gente vai otimizando, a gente usa até chamados opioides, que são medicações controladas, que a gente usa para controlar a dor. Às vezes precisa chegar nesse ponto, sim, né? Ela tem aí, pelo que ela falou, né, 60% mais ou menos de função renal. É bastante ainda, né? Então a gente quer preservar o máximo possível dessa função renal residual, né? A gente só encaminha para retirada do rim em casos muito específicos e refratários mesmo, né? A gente sempre vai tentar manter esse rim e controlar a dor e os demais sintomas com as medicações, né? Então teria que conversar com o teu médico e ver o que tu tá utilizando de medicação para gerir, para, né, manejar essa dor e aumentar as indicações, talvez que ela tenha falado, talvez sejam de retirada do rim, algo nesse sentido, penso eu. A retirada do rim, como eu disse, é em momentos muito específicos, tá? A gente sempre vai tentar preservar o rim, mas já aconteceu de ter dor intratável, né? Tá usando medicações extremamente fortes que já estão dando efeito colateral e não tá controlando a dor. Existem também medidas não farmacológicas, que a gente chama, que são medidas de condicionamento físico mesmo, né, para fortalecer a musculatura, para ver se a tolerância da dor, né, fica mais ampla, né, para amenizar essa dor. E em casos, né, de dor intratável, então, a gente encaminha, ou em casos de que realmente o paciente está perdendo peso porque não consegue comer mais de tanto que o rim está grande comprimindo o estômago, por exemplo, ou casos de sangramento refratário, sangramento que acontece por diversos rompimentos ali do rim que a gente não consegue tratar no hospital, com hidratação, né, com repouso. Aí a gente encaminha para o urologista, que é o cirurgião da via urinária, para ele avaliar se precisa ou não retirar esse rim. Mas, como eu disse, em casos bem extremos, a gente sempre vai tentar preservar o rim. Às vezes acontece, já que do paciente ser encaminhado para nefrectomia, né, para retirada do rim, quando ele está em fila de pré-transplante renal, porque às vezes a gente não tem espaço suficiente na cavidade abdominal para ele receber o enxerto, para ele receber o rim, né, do doador. Então, alguns pacientes são encaminhados, isso já quando estão em fila de pré-transplante, para retirada, visando ter espaço para receber o rim. Aí faz 2 cirurgias, uma para tirar... Antes, para retirar o rim, isso antes da cirurgia, né? Na fase de pré-transplante, ele é avaliado pelo nefro, ele é avaliado com exames de imagem, avaliado pelo urologista, que é o cirurgião da via urinária, e daí ele vai avaliar, não, realmente está muito grande, vai dificultar a cirurgia do transplante, então ele é encaminhado para retirada do rim antes. A próxima pergunta é pra mim, gente, até que enfim, eu tava muito excluída aqui. Fala dos sintomas que você tinha quando fazia diálise, dor de cabeça, pele, queda de cabelo, etc. Na minha época de hemodiálise, eu tinha muita enxaqueca. Era, assim, meu principal sintoma. E também enjoo. Eu vomitava durante a hemodiálise e fazia muita pressão baixa também, né? Que dava aquela tela preta, aquela coisa... Fica meio assim, mas aí a enfermagem já resolve rapidinho. Quando eu passei pra diálise peritoneal, porque eu fiz um período de hemodiálise e depois um outro período de diálise peritoneal, naquela fase eu não tinha sintoma, assim, que eu me lembro. Era muito tranquilo. Eu tinha, às vezes, um pouco de dor que fazia... Não é coágulo, não. Como é que fala? Fibrina. Uhum. Fazia fibrina no meu peritônio, aí sentia um pouquinho de dor, mas resolvia bem rápido com heparina, né? Uhum. Eu tinha queda de cabelo também, o meu cabelo mudou de cor também, foi bem engraçado isso. Ficou mais claro. Eu acho que eu só tinha isso de sintoma. Pelo que eu me lembro, era isso. Tem mais algum sintoma, assim, recorrente? Eu vi ali que o pessoal pergunta bastante, né, sobre os sintomas da doença renal, né? Na verdade, isso vai depender muito de como a doença renal se instala, por exemplo, se ela é aguda, né, se acontece em horas, dias, ou se ela é crônica, se ela vem acontecendo ao longo do tempo. Isso muda bastante, né, porque o nosso corpo, ele se adapta a tudo, né, Jaque? Então, assim... Quando é uma doença renal aguda, costuma ter mais sintoma, tá? Vamos supor, pegou uma infecção generalizada, uma sepse, e acabou alterando a função renal, né? O que pode acontecer? O paciente pode sentir, por exemplo, redução da quantidade de urina,
pode notar a urina de coloração alterada, né? Ou mesmo sangue na urina, que isso tem que ser investigado, espuma na urina, tudo isso são características que o médico vai te perguntar para saber se pode ter alguma alteração de função renal, né? E isso é visto no exame simples de urina, um parcial de urina. Outros sintomas que podem dar, né, por exemplo, inchaço, né, pode ser um inchaço mais nas pernas ou um inchaço generalizado, que isso é indicativo de que pode estar... eu tinha muito inchaço também, é verdade. Porque muito possivelmente estava perdendo proteína pela urina. A gente perde proteína pela urina até um determinado número, que é muito pouquinho, né? A gente não perde proteínas maiores, porque a gente tem um filtro ali no rim para isso. Então, se esse filtro não tá legal por alguma doença primária do rim ou secundária ao rim, pode perder proteína pelo xixi e daí vai dar espuma, vai dar inchaço, pode vir acompanhado de pressão elevada, pressão arterial, né, alterada, elevada, enfim, dor, né, uma coisa que os pacientes, eu trabalho em emergência, né, então volta e meia eles falam, eu tô com dor nas costas, tô com dor no rim. Nem sempre, geralmente o rim não dá dor, né, o rim, ele se manifesta com dor ali, né, na região lombar, quando ele está com infecção, que é a chamada pielonefrite, uma infecção do rim, então isso pode dar dor, ou quando tem cálculo, que se movimenta lá e daí pode dar muita dor, ou em alguns outros casos, por exemplo, um trauma renal, algum coágulo, algum trombo que tem ali na artéria ou na veia do rim, isso também pode dar dor, tá? Mas de maneira geral, o rim não costuma doer, então não é comum o paciente chegar pra gente no consultório com uma alteração de função renal sem muito sintoma. E isso já é mais característico da doença renal crônica, né? No Brasil, hoje, as principais causas de doença renal já que são pressão e diabetes alteradas, tá? Né? O paciente tem diagnóstico de hipertensão arterial e de diabetes mellitus, que às vezes não cuida ou não está compensado, né? Não está ali nos níveis que a gente pede para estar, que não controla com medicação, né? E acaba chegando pra gente com uma função renal alterada por essas questões. E daí costuma ser silencioso. Quando começa a dar sintoma, anemia, o paciente fica pálido, reduz a urina, inchaço, pressão alterada, isso aí já, muito possivelmente, já está num estágio um pouco mais avançado. Então, a doença renal é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Ela é silenciosa na maioria das vezes, tá? E, enfim, acho que esses são os sintomas gerais. Os outros sintomas dependem muito da causa da doença renal. Eu falei das duas principais, mas existem infecção urinária de repetição, quadros de litíase, né, que é pedra nos rins, aquelas pedras grandes, isso altera também, e daí vai dar outros sintomas, como eu falei, dor, né, infecções urinárias, e outras doenças genéticas, como a gente citou, a doença renal policística e doenças autoimunes, né, que também podem dar sintomas pouco expressivos, assim, né? Então, por isso a importância de fazer a função renal, que é o exame da creatinina, que é um exame de sangue, e que é o exame mais disponível que a gente tem para prever isso, e o exame parcial de urina. Bom, outra pergunta bem legal que eu recebi aqui foi da Érica, e ela disse o seguinte, pediu para eu te perguntar, para falar um pouquinho sobre gravidez pós-transplante, se é possível engravidar sem riscos e quais são os cuidados mais importantes. Tá, então assim, a gravidez, né, no paciente renal crônico, ela é considerada uma gravidez de risco, tá? Isso, paciente transplantado ou paciente em diálise, tá? No caso do transplante, já que assim a gente precisa entender bem o caso, assim, qual a doença de base da paciente, porque isso é essencial que essa doença, o que levou a pessoa a perder o rim esteja em controle, tá? Então, em primeiro lugar, doença de base controlada, que a gente chama função renal estável, né? Geralmente a gente costuma começar a falar sobre isso depois de 1 ano de transplante, antes disso, né, não se é falado. E sim, é uma gravidez de risco e a gente vai ter que mudar algumas coisinhas, né? A gente, geralmente, 3 meses, assim, de preparo é importante, porque ela vai precisar suplementar algumas coisas e trocar a imunossupressão. Nem todas as medicações imunossupressoras que a gente utiliza para os pacientes transplantados, elas podem ser usadas em pacientes gestantes, né? Por exemplo, o micofenolato, né, que é amplamente utilizado. Geralmente a gente troca ele para uma outra medicação, como a azatioprina. Por isso que é tão importante que a creatinina, a função renal, a doença de base do paciente esteja controlada. Porque nessa troca, se a doença renal não está controlada,
pode deflagrar ali o retorno dessa doença ou até piora da função renal, o retorno da proteinúria. Por isso que é importante fazer o acompanhamento bem certinho, você falar para o seu nefrologista ali da equipe de transplante que você tem o desejo de gestar, porque daí ele vai fazer esses exames, né, de proteinúria, que é a proteína na urina, vai ver se a tua pressão arterial está controlada, se a tua função renal e a tua doença renal estão controladas e vai começar a te preparar, né, para fazer a troca da imunossupressão se indicado, né. Existem casos em que o nefrologista vai jogar aberto e falar, olha, o teu caso é muito arriscado, a gente não indica. Mas, se é sonho e desejo da paciente, isso pode ser conversado ciente de que vai ter que adequar essa imunossupressão. Então tem que ser bem conversado, né? E não pode ser no susto, hein, gente? Se cuidem! Exatamente, se previnam, né? Porque, como eu disse aqui, vai ter que ter todo um preparo para você poder engravidar com o menor risco possível, né? Porque a sua gestação já vai ser de risco. Então, que a gente consiga se preparar o máximo possível, tirar todas as dúvidas para que essa troca, para que esses ajustes sejam feitos da melhor maneira e que você possa ter uma gravidez mais tranquila possível. Mesmo tendo lúpus e sendo transplantada, um dia eu posso parar de tomar o corticoide, o temido, odiado corticoide? Pois é, né? Assim, o corticoide é uma classe de medicamentos que a gente utiliza como um dos pilares para o transplante. Isso tanto na hora em que você interna para fazer o transplante, que a gente chama de indução, né? Quanto como terapia de manutenção. É uma medicação que modula a tua imunidade, é uma medicação que fica como imunossupressão, né? No teu caso ali, tem além do transplante, né, tem o caso do lúpus, que é uma doença autoimune. Então, eu acredito que seja bastante importante manter o corticoide. Mas é claro, o corticoide é uma medicação, né, assim, amplamente usada, mas ele tem seus efeitos colaterais realmente. Então, se você tem muitos efeitos colaterais, às vezes efeitos de pele, sabe, já que às vezes os pacientes no pós-transplante imediato, assim, eles falam bastante para mim, comecei a ter muita dor gástrica, a gente utiliza a medicação para isso, ou comecei a ter muita espinha, a gente também encaminha para o dermato, porque são efeitos colaterais do corticoide, principalmente quando ele é usado numa dose um pouco maior ali no início do transplante. E isso é muito de cada paciente. Tem paciente que vai ter muito efeito colateral e tem paciente que não vai ter quase nada, né? Então, precisa ver o quão isso afeta o teu dia a dia. Mas no caso dela, que além do transplante ainda tem uma doença autoimune, acho que seria interessante manter no sentido de manter o teu sistema imunológico o mais adormecido possível para não levar um retorno da doença, uma recorrência da doença do lúpus, né? E até da rejeição, né? Às vezes, teve uma vez que uma paciente me falava que ela tinha muito efeito com a prednisona e pediu pra gente tentar outro, tá? Sim! Que é o deflazacort, né? Então, às vezes, existem opções pra gente tentar, né? Pra amenizar esses efeitos. Mas o corticoide, ele é bem definido na literatura como uma terapia importante. Ingrid, tem uma perguntinha aqui que eu acho que tu vai querer puxar a orelha desse paciente aqui, hein? Vamos ver. Ele disse o seguinte: com 1 mês de transplante, já tô comendo de tudo, menos carambola. E acho que a gente pode puxar uma outra pergunta aqui também, que fala do porquê não pode comer carambola. A gente pode unir as duas. Na verdade, esse teu seguidor aí com 1 mês de transplante, ele é um transplantado imediato ainda, né? Então, com certeza ainda tem restrições nutricionais, né? Principalmente sobre cozidos ali, né? O paciente, ele não pode comer coisa crua no primeiro mês de transplante, tá? Não é só a carambola que é restrita aí nesse caso. E falando da carambola, o doente renal crônico, não só o transplantado, né? Por que não pode comer a carambola? Porque a carambola tem uma toxina, que ela é uma neurotoxina, que quando se acumula no sangue, e isso acontece porque não é eliminado adequadamente pelos rins, pode causar diversos efeitos colaterais, principalmente neurológicos. Então, a gente sempre orienta que não pode comer essa fruta, né? O renal crônico, principalmente o renal crônico que está ali com a função renal bem alterada, né? Ali nos seus 20, 15%, que está chegando próximo à época de iniciar a terapia renal substitutiva, a diálise, ele, dependendo dos exames ali de fósforo, de potássio, ele vai ter que ter um pouquinho mais de restrição dietética, tá? Por isso que a importância, novamente, da nutrição nesse caso. Mas isso tudo é conversado na consulta e orientado, né? Quem tem a função renal adequada, com os seus níveis do potássio bons no sangue, não vai ter tanta restrição. Agora, realmente, a carambola é por uma
característica da fruta mesmo, essa toxina que eu citei. Mas no pet, portanto a gente tem pet, que não tem um negócio, não pode ficar muito abraçadinho com o cachorro. A gente orienta ali, a enfermagem geralmente orienta bem vocês, que quando transplanta, naqueles primeiros meses ali, 3 meses principalmente, não pode ter nem no mesmo ambiente, assim, sabe? Porque às vezes pelo pelo do gato pode transmitir alguma doença. Mas o cachorro, por exemplo, o cachorro vacinado de casa, só não seria a indicação que não lamber, não deixar lamber não dormir E não junto. ter contato com fezes, essas coisas, fezes, né? urina, saliva, não dormir junto aqui, entendeu? Porque, né, também pode ser, mas aí pode estar junto, não tem problema. Eu também tinha uma dúvida. A voz do além. E chegamos na nossa última pergunta. Ela tá pedindo pra você falar um pouquinho sobre anemia pós-transplante. Tá, na verdade, a anemia pós-transplante, ela é multifatorial, né, Jaque? Tem que ver bem ali como é que foi a cirurgia, se o paciente não perdeu muito sangue no intraoperatório, porque isso acontece dependendo, né? Pode ali, devido à anatomia mesmo da pessoa, dificuldade técnica do cirurgião de perder um pouquinho mais de sangue ali na cirurgia, né? Então, deficiência de ferro pode vir disso, né? Ser uma das causas de anemia. Uma causa muito prevalente de anemia no doente renal é a deficiência de eritropoetina, né? A eritropoetina é um dos hormônios que o rim produz, né? O rim, ele tem múltiplas funções, não só aqui falando mais para quem não é renal crônico. Eu sei que o teu público é muito de renais crônicos, mas com certeza vai ter gente que também está assistindo e se perguntando, né? Como é que é no renal crônico? O rim, ele não só filtra o sangue, tira toxinas ou produz urina, ele também regula diversas reações no nosso corpo, da parte óssea e da parte hormonal. Então, a eritropoetina é um dos hormônios que o rim produz, né? E o renal crônico tem deficiência desse hormônio, né? Tanto quem não dialisa, mas principalmente quem dialisa. E no transplante imediato, o rim, principalmente se ele ainda está um pouquinho demorando para pegar no tranco, que a gente fala, né? Que é aquele atraso na função do enxerto. Então, ele demora um pouquinho para produzir esse hormônio e ele ficar efetivo no corpo. Então, também tem essa causa, deficiência de eritropoetina, que a gente repõe com medicação, né? Quem faz diálise aí, com certeza já teve contato com alfapoetina, Muitas né? injeçõezinhas na barriga, né, gente? Exatamente. Outras causas, assim, a gente tem que ver se não tem deficiência de vitaminas, como, por exemplo, a B12 ou deficiência de folato, que também são causas de anemia no paciente renal e no transplantado. E no transplantado ainda tem outra questão que a gente tem que ficar de olho principalmente nos primeiros meses, tá? É muito comum o paciente fazer infecção pelo CMV, pelo citomegalovírus, e outros vírus ali, né, que podem levar à deficiência da produção ali dos glóbulos vermelhos, que o vírus por si só ele pode fazer a anemia, e também medicações que a gente usa, por exemplo, o antiviral que a gente usa pro CMV no paciente transplantado é o ganciclovir, né? E ele por si só também pode fazer anemia. Então, para você ver que pode ser causa e consequência, né? Mas então as causas de anemia no paciente transplantado são diversas, então precisa realmente levar em consideração tudo isso aí que eu comentei, excluir que não é nada medicamentoso, repor o que precisa ali de ferro, de alfapoetina, se precisar, e investigar outras deficiências. E uma dúvida que eu sempre tive, eu sempre reparava que na minha hemoglobina, no exame, ela sempre era um pouquinho mais baixa, né? Uhum. E aí, um dia eu falei com a nefrologia lá que me atendeu, e eles falaram que é aceitável, é tolerado estar um pouquinho mais baixo, que é o normal no paciente transplantado, né? Isso então, que não mesmo. precisa se preocupar por causa disso. Isso mesmo, a gente tem níveis um pouquinho alterados, né, adaptados quando a gente fala de um doente renal crônico. Isso vale para o transplantado, né? O transplantado, ele é um doente renal crônico, tá? O paciente renal crônico não é só aquele que faz diálise, não é só aquele que tem a creatinina, a função renal alterada, mas qualquer alteração de anatomia, por exemplo, a pessoa nasceu com um rim só, ele já é considerado um renal crônico. Uma pessoa que doa o seu rim para outro, ele vai ficar com um rim só, ele vai ser considerado um renal crônico mesmo com função renal, né, normal. Então, o paciente renal crônico, ele tem níveis ali um pouquinho mais para baixo, a gente, né, coloca como normal e tolerável níveis um pouquinho mais para baixo. Mas claro que a gente quer sempre deixar próximo do normal aceitável ali para aquele paciente, né? Então,
precisa ser investigada a causa de anemia com certeza. Obrigada. Eu quero agradecer também o pessoal que respondeu a caixinha, só agradecendo, elogiando, demonstrando carinho. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. E também sei que vai ter gente que tá caindo aqui de paraquedas, que não me conhece ainda. Já tem vídeo aqui no canal contando a minha história, a minha doença, como é que foi, quanto tempo eu fiquei na diálise, qual foi a doença que eu tive. Tudo isso vocês já encontram aqui no canal, por isso eu não vou me delongar nesse tema nesse vídeo. Então, quero te agradecer, amiga, Obrigada. pela presença, pela disponibilidade, né? Por você ter vindo até aqui, ter aceitado gravar esse vídeo pro pessoal. Isso eu tenho certeza que vai contribuir muito com o pessoal que tá assistindo. E é, assim, muito valioso. A gente tem que espalhar essa consciência, né? Sobre as doenças renais, que é algo super comum, infelizmente. E tão pouco se fala. Gostou, amiga? Gostei, amiga. Obrigada aí pelo convite, né? Tô me sentindo lisonjeada de poder falar um pouquinho sobre doença renal. Acho que é um tema que ainda é muito mal visto, assim, pelas pessoas, sabe? Tem ainda um tabu, né, para falar sobre doença renal, sobre diálise, né? Sendo bem pé no chão, assim, não romantizando, mas eu acho que dá pra gente levar de maneira um pouco mais leve a doença renal. E eu acho que informação, assim, é essencial, né? Para vocês irem buscar sobre o que é a doença renal, como diagnosticar. Às vezes não é você, mas é seu pai, sua mãe, né? Então, seu familiar. Então, é importante a gente falar sobre isso e desmistificar um pouquinho o tema. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso. E fico à disposição aí, quem quiser, né? Perguntar mais. Isso aí, pessoal. A gente fica disponível pra vocês. Se vocês quiserem uma parte 2, tirando mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Pode mandar lá no meu Instagram, que é @jaquestacomendo. Ou também pode falar direto com a doutora Ingrid lá no Ingrid, com 2 Ds, Gomes, com 2 S. Eu vou deixar aqui escrito pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Curte o vídeo se você gostou. Se inscreva no canal, tudo isso vocês já sabem. Um beijo e até o próximo. Até mais.